Boa noite. Boa noite. Ligações do Vaticano para a faixa de Gaza. Na audiência geral, o Papa falou do telefonema que fez a uma paróquia de Gaza. Após cessar fogo, a população recebe ajuda humanitária em Gaza. Congresso retoma os trabalhos em fevereiro com vetos presidenciais na pauta. Instituição médica na capital paulista oferece tratamento de infecções à base de oxigênio. Especialistas alertam. Calor aumenta o risco de acidentes com lagartas. Ação da Companhia de Abastecimento. Em São Paulo, distribuição de água ameniza os efeitos do calorão. Oportunidade de estágio. Número de vagas este ano representa 9% a mais no comparativo com 2024. Está no ar o Canção Nova Notícias. A serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco deu sequência às catequeses do ciclo jubilar, refletindo o tema a anunciação a Maria, a escuta e a disponibilidade. Durante o encontro, ele expressou solidariedade à população de Los Angeles e afetada pelos recentes incêndios na região. O Santo Padre também renovou seu apelo pela paz nos países em guerra. Mencionou o telefonema que realizou à população de Gaza, reforçando sua preocupação com a situação no território. Ao telefonar a uma paróquia de Gaza, o Papa Francisco destacou a alegria de quem há muito tempo não tinha acesso a uma boa refeição. Ieri ho chiamato, lo faccio tutti i giorni, alla parrocchia di Gaza. Francisco comentou sobre o telefonema que fez ontem à paróquia Sagrada Família de Gaza. Disse fazer isso todos os dias. De acordo com ele, há 600 pessoas entre a paróquia e o colégio que disseram ter comido lentilhas com frango, algo que não faziam nestes tempos e que agora estavam felizes. Mesmo com a trégua, o Papa pediu perseverança na oração. Erano contenti, ma preghiamo per Gaza, per la pace lì. Rezemos por Gaza, pela paz ali e em muitas partes do mundo. A guerra é uma derrota. E quem lucra? Os fabricantes de armas. Por favor, rezemos pela paz, disse o pontífice. O Santo Padre lembrou da população de Los Angeles, que sofre com os incêndios que causaram prejuízos de aproximadamente 250 bilhões de dólares e resultou na morte de 28 pessoas. Il messaggero dei grandi annunci divini, Gabriele. O anúncio do anjo a Maria, narrado pelo evangelista Lucas, foi o assunto da reflexão do Papa Francisco na audiência geral. O pontífice explicou que, ao invés da clássica saudação "A paz esteja contigo", Gabriel fez à Virgem o convite "Alegra-te, rejubila-te". Francisco disse que o amor de Deus há muito habitou e continua a habitar no coração de Maria e a chama com um nome de amor desconhecido na história bíblica, que Caritomene, que significa cheia de graça divina. Ressaltou que este sobrenome amoroso é acompanhado por uma garantia, não temas, palavras de Deus que dirige aqueles aos quais confia missões importantes. Em seguida, disse o Santo Padre, Gabriel anuncia à Virgem a sua missão e a maternidade absolutamente única. Abala profundamente Maria, mas ela aceita o convite de confiar totalmente em Deus e completou. Impariamo da Maria, Madre del Salvatore. Aprendamos de Maria, Mãe do Salvador e nossa Mãe, a deixar que nossos ouvidos sejam abertos pela palavra divina e acolhê-la e aguardá-la para que transforme nossos corações em tabernáculos da sua presença, em casas hospitaleiras para aqueles que estão cansados e necessitados de esperança. Com o retorno aos trabalhos no próximo mês, os parlamentares do Congresso Nacional enfrentaram importantes decisões, como a definição da nova mesa diretora e a análise de vetos presidenciais a leis já aprovadas. Entre os temas em pauta estão o despacho gratuito de bagagens em voos comerciais e as novas regras do ajuste fiscal, assuntos que devem provocar debates acalorados no plenário. No retorno do recesso parlamentar em fevereiro, deputados e senadores terão a missão de votar 55 vetos presidenciais.
Os vetos, ferramentas do Poder Executivo, representam discordâncias em relação a projetos aprovados pelo Congresso. É o maior número de vetos presidenciais desde 2018. O Congresso deixa sem análise projetos considerados polêmicos, como o despacho gratuito de bagagens em aviões. A população pressiona pela liberação, mas as empresas aéreas alegam prejuízos e agem para manter o veto. Outro veto que gera controvérsia envolve a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O governo propôs bloquear o pagamento de emendas parlamentares caso o limite fiscal seja atingido, mas os congressistas rejeitam a ideia. Interessa à Casa poder votar, derrubar esse veto presidencial para que seja normalizada, aí, de repente, uma liberação de recursos que os parlamentares precisam para poder investir, principalmente nessa segunda metade de legislatura, nos votos que ele precisa angariar em cada estado. A senadora Damares Alves posicionou-se contra o veto à lei que considera o diabetes mellitus tipo 1 como uma deficiência. Segundo o governo, o veto foi motivado pelo impacto financeiro de novas despesas. Damares declarou que atuará pela derrubada desse veto, além de outros que tratam da pensão vitalícia para famílias de crianças com microcefalia e da obrigatoriedade de laudos para pessoas com deficiência permanente. Uma pessoa com diabetes tipo 1, em estado avançado, ela não consegue nem trabalhar mais. Então a gente queria que essa pessoa de baixa renda também pudesse ter benefícios sociais. Então são 3 temas ligados à proteção da vida e da vida das pessoas com deficiência que a nossa bancada conservadora vai reagir. As negociações para a votação dos vetos deverão envolver questões estratégicas, como a reforma ministerial do Executivo, a disputa pelo comando do Congresso e as definições das comissões temáticas da Câmara e do Senado. A Advocacia Geral da União promoveu uma audiência pública para tratar de políticas de moderação de conteúdo adotadas por plataformas de redes sociais no Brasil. Vamos então à capital federal saber mais com a repórter Aline Campelo, que acompanhou a discussão e tem as informações. Boa noite para você, Aline. Boa noite, Reinaldo, e a todos. Bem, o debate realizado nesta tarde reuniu especialistas e representantes de diversas organizações da sociedade civil. Durante a discussão, os participantes manifestaram preocupação em relação ao recente anúncio da Meta, feito no último dia 7 pelo diretor executivo Mark Zuckerberg, sobre a flexibilização de políticas internas nas plataformas Facebook, Instagram, Threads e WhatsApp. Conforme anunciado pelo Executivo, a empresa planeja encerrar os programas de parceria com agências de checagem, que desempenham um papel fundamental no combate à desinformação nas redes sociais. Além disso, o debate abordou o artigo 19 do Marco Civil da Internet sobre a legislação que define as responsabilidades das plataformas digitais em relação a conteúdos ilícitos, o tema que está atualmente em discussão no Supremo Tribunal Federal. Outros pontos amplamente discutidos foram a implementação de filtros de moderação, tanto para conteúdos orgânicos quanto publicitários, e também o papel das autoridades brasileiras, em especial a do governo federal, na regulamentação e proteção do ambiente digital. Os apontamentos levantados durante a audiência pública serão encaminhados à Suprema Corte e ao Congresso Nacional para análise. A gente vai seguir acompanhando. Volto com você no estúdio, Reinaldo. Muito obrigado. Boa noite para você, Aline. Em Minas Gerais, foi assinado na manhã de hoje o contrato de concessão de um trecho da BR-381, conhecido por ser um dos mais perigosos do estado. A cerimônia aconteceu no fim da manhã de hoje no Palácio do Planalto e contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Foram concedidos à iniciativa privada pelos próximos 30 anos, pouco mais de 300 quilômetros de extensão da rodovia. O trecho liga Belo Horizonte a Governador Valadares, no leste de Minas Gerais, e é conhecido como Rodovia da Morte devido ao grande número de acidentes que acontecem no local. Na cerimônia, o presidente falou sobre a concessão. E qual é a novidade agora das concessões? É que não tem outorga. Não tem outorga.
O empresário não tem que pagar para o Estado gastar dinheiro em outras coisas, não tem que pagar para que o governo federal gaste dinheiro em outras coisas, porque sem outorga, o objetivo único é fazer com que o usuário seja o beneficiário. Durante o período de concessão, a rodovia receberá cerca de 10 bilhões de reais em investimentos. Serão pouco mais de 134 quilômetros de duplicação, 83 quilômetros de faixas adicionais, 51 correções de traçado, áreas de escape, um ponto de parada e descanso para caminhoneiros e 23 passarelas para a travessia de pedestres. Além disso, 5 praças de pedágio serão instaladas nas cidades de Caeté, João Monlevade, Jaguaraçu, Belo Oriente e Governador Valadares. Com a assinatura do contrato, a empresa tem 30 dias para assumir o controle do trecho. Dengue, zika e chikungunya estão entre as principais prioridades do Ministério da Saúde, que reforça as campanhas de conscientização para alertar a população sobre essas arboviroses, especialmente durante o verão, período em que sua incidência é maior. Chuva e calor no período de verão. Cenário propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Pensando nisso, o Ministério da Saúde reforçou a campanha Tem sintomas? A hora de ficar atento a dengue, zika e chikungunya é agora. O objetivo da campanha é eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti e incentivar a população a procurar o atendimento nas unidades básicas de saúde ao identificar os sintomas associados a dengue, zika e chikungunya. Febre, dores na cabeça e atrás dos olhos, náusea, vômitos e manchas vermelhas na pele são sintomas associados a estas arboviroses. O ano passado foi observado muitos casos de doença grave e de óbito. Por quê? Acabou que procurou tarde demais o atendimento e aí o tratamento não era possível. Os pacientes que apresentam sintomas mais graves devem se dirigir ao pronto atendimento. São essas coisas importantes. Uma são os primeiros sintomas, o que fazer. Então, a hidratação, a medicação, procurar essas unidades básicas de saúde. O segundo ponto é sinal de alerta e é pronto-socorro, porque daí já tem o atendimento necessário. Todos os anos, durante o verão, é comum observar um aumento no número de casos de dengue, zika, chikungunya. Os dias mais quentes, frequentemente acompanhados por temporais, favorecem o acúmulo de água parada, criando condições ideais para a proliferação do mosquito transmissor. Entre as estratégias para combater essas doenças está um método que o Ministério da Saúde pretende expandir para mais de 40 cidades brasileiras ainda este ano. Caixa d'água aberta, calhas entupidas ou água parada em pneus, garrafas e vasos de plantas. Qualquer recipiente que possa acumular água é um atrativo para o mosquito Aedes aegypti depositar seus ovos. Ele precisa de calor e chuva para o ovo eclodir e ele sair por aí voando. Tem dengue o ano todo. Não nos deixamos convencer que não. Só que o volume maior é muito mais comum nessa época do ano que a gente está. Um novo método está sendo utilizado para combater o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O Wolbachia, aplicado em 11 municípios brasileiros, pretende diminuir consideravelmente o número de casos dessas doenças. Quando a gente pega uma bactéria e essa bactéria ela é inserida, nos ovos do mosquito, e esses mosquitos, eles não vão conseguir carregar esses vírus. A cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, foi o primeiro município a utilizar o método. Segundo o Ministério da Saúde, em 2021, quando 75% da cidade possuía focos do mosquito, a redução dos casos de dengue foi de quase 70%. Agora, em um único ano, nós queremos implantar esta técnica em mais ou menos 40 a 45 cidades do Brasil, distribuídas em todos os estados do Brasil. A vacina contra a dengue também é utilizada para combater a doença. Segundo o secretário adjunto, o Ministério adquiriu cerca de 9.500.000 doses. Por enquanto, apenas a população de 10 a 14 anos pode ser vacinada. Nenhuma dessas novas tecnologias substituirá aqueles famosos 10 minutinhos
para cuidar da sua casa, para olhar o seu quintal, não deixar quaisquer objetos que possam acumular água. Nesta quinta-feira, apesar do calor, a previsão é de chuvas intensas. O tempo quente começa a dar uma trégua, mas ainda pode ser sentido em muitas partes do Sudeste. E apesar do sol, pode ter pancadas de chuva em São Paulo, Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais. Já no Espírito Santo, vai ter mais sol do que chuva. Os termômetros marcam mínima de 21 graus em Belo Horizonte, 22 graus na capital paulista e máxima de 24 graus em Vitória e 25 no Rio de Janeiro. O vórtice ciclônico de altos níveis, um sistema que forma nuvens carregadas, tem provocado chuvas intensas, principalmente na faixa central, nordeste e norte do país. Na madrugada de hoje, 91 milímetros de chuva caíram no Crato, município cearense. A tempestade causou uma forte correnteza que chegou a invadir casas e o comércio. No Nordeste, a chuva diminui na região, mas pode ter pancadas de chuva isoladas entre o Piauí, norte da Bahia e no estado pernambucano. Nas outras áreas da região vai ter mais sol do que chuva. Mas um pouco abaixo do mapa, a gente vê que pode voltar a chover no sul do país, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Gaúchos e paranaenses podem ter pancadas de chuva em algumas áreas. No Centro-Oeste vai ter muito sol e tempo abafado, mas pode ter chuva isolada no Mato Grosso do Sul, Goiás e no Mato Grosso, mas os volumes não vão ser tão grandes assim. No norte do país vai chover em praticamente todos os estados e a chuva cai mais forte sobre o Amazonas, Acre e Rondônia. Só não chove em Roraima, onde o calor vai estar lá em cima e por isso vamos às máximas em algumas capitais. Vai fazer aí máxima de 32 graus em Campo Grande, 33 em Belo Horizonte e 35 graus em Porto Alegre. No verão, manter-se hidratado é fundamental e a água desempenha um papel indispensável nessa época do ano. Em São Paulo, uma iniciativa da Companhia de Abastecimento incentiva a hidratação, distribuindo água e sucos à população. A ação abrange a capital e grande parte das cidades do estado, reforçando a importância de cuidar da saúde durante os dias mais quentes. 36 graus, calor intenso. Um refresco nesses dias é sempre bem-vindo. Um sol desse, minha jovem, vai hidratar é maravilha. Tá muito calor, né? É bom para hidratar. Tomar bastante água, suco. Tá muito quente, né? Já vim pegar uma aguinha e vou correr para a entrega. A operação Altas Temperaturas da Sabesp, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, é uma iniciativa que ajuda principalmente as pessoas em situação de vulnerabilidade a minimizar o calor. Todos que passarem por ali podem receber água e suco de forma gratuita. É natural tomar mais água no calor do verão. Durante os períodos mais quentes, a Companhia de Abastecimento, que atende a capital paulista e a maioria das cidades de São Paulo, recomenda atenção especial à hidratação e evitar exposição ao sol entre 10 da manhã e 4 da tarde. A nutricionista oferece dicas para conter a desidratação. O hábito de tomar água, ele é essencial para que não ocorra desidratação. E junto com esses hábitos, né, nós devemos ter alguns cuidados também. Por exemplo, se vamos sair ao sol, de preferência, né, usarmos um chapéu para que a gente evite, né, essa incidência direta do sol na nossa cabeça e aqui na região, né, dos ombros. Então, isso é super importante. Se nós vamos ao local onde tem uma alta temperatura, usar roupas mais leves. Nessa época, o consumo de água aumenta e a Companhia de Abastecimento fala sobre o uso consciente da água. Banhos mais curtos, torneiras fechadas durante a higiene pessoal e evitar a lavagem de calçadas e quintais estão entre as orientações. As férias estão chegando ao fim e muitas famílias precisam ajudar as crianças a retomar a rotina, que envolve uma boa noite de sono para o desenvolvimento e o aprendizado dos alunos. Sim, a falta de descanso adequado pode impactar negativamente a concentração, a memória e o desempenho escolar. Com a proximidade da volta às aulas, os pais começam a adaptar as atividades das famílias para que as crianças retornem à rotina. Além de materiais escolares e organização de agendas, o sono é um ponto que merece atenção.
Profissionais de saúde afirmam que o sono é um processo ativo essencial para a memória. Durante o dormir são liberados hormônios fundamentais para o crescimento, além de melhorar a imunidade e regular as emoções. Mãe de 2 crianças em idade escolar, a psicóloga dá dicas práticas para readaptar a realidade da casa. Conversar com a criança, olha, as suas férias vai até tal dia. Então, tem um calendário ali para a criança já ir marcando. Você estuda de manhã, a gente vai ter que acordar tarde ou vai ter que acordar cedo? E deixar a criança responder. Uma criança que estuda tarde, ela precisa de uma rotina matinal também. Esta neurologista lembra que em cada fase há um tempo de sono, entre 8 e 10 horas por noite. Quanto mais novos, mais tempo demandam. Por outro lado, ela explica como a falta de sono adequado pode prejudicar o desenvolvimento infantil. Tem prejuízos de curto e de longo prazo. Pode ser uma criança tardia, pode ter alterações do humor, pode ter repercussões na sua atividade escolar, na sua atividade social. E em longo prazo, então, a gente sabe que aumenta o risco de doenças da saúde mental, essa privação ou um sono de má qualidade. Não é só ter. A qualidade também é importante. Evitar o acesso a telas pelo menos 2 horas antes de dormir é a primeira dica para melhorar a qualidade do sono. Além disso, banho morno antes de ir para a cama, ambiente tranquilo e atividades relaxantes como leitura podem ajudar a ter uma boa noite de descanso. A alimentação também pode influenciar, por isso alguns itens devem ser evitados. Excesso de açúcar, alimentos ultraprocessados que sobem muito a glicemia, mesmo que não seja algo doce, né? Pode ser algum salgadinho, algum alimento ultraprocessado que sobe muito rápido a glicose. Isso não é bom para o cérebro da criança. Vamos falar agora de estágio, que é um passo inicial importante para os estudantes do ensino médio e universitários ingressarem no mercado de trabalho. Durante as férias de janeiro, muitos aproveitam o tempo livre para buscar essas oportunidades que estão disponíveis tanto em empresas quanto no setor de varejo. Isabelle, Marcela e Rafael, 3 estudantes que potencializaram o conhecimento da sala de aula por meio do estágio. E quando você está trabalhando, você está aprendendo também, e aí acaba meio que facilitando também na faculdade, as atividades. Às vezes, assim, a gente tem alguma dúvida e lembra do nosso dia a dia que acontece e consegue responder melhor. Estou conseguindo fazer bastante coisa, bastante avanços também na parte de Excel, que eu trabalho mais, e Power BI, que eu tenho dominado melhor ultimamente. E com essa oportunidade eu tenho certeza que é o recursos humanos que eu quero para a minha vida. Lidar com pessoas é muito desafiador, mas ao mesmo tempo é muito incrível porque a gente aprende todos os dias com as pessoas. Em praticamente um semestre, muito crescimento e oportunidades. Caminho já percorrido pela Carolina, que hoje une experiência e liderança. Está alinhado também na faculdade, boas notas, a gente faz todo esse levantamento junto com a faculdade também para saber se está alinhado entre a empresa e as atividades que eles estão estudando. A expectativa é de que sejam criadas mais de 76 mil oportunidades de estágio só neste início de 2025. O crescimento, segundo o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, é de 9% em relação ao ano anterior, quando foram criadas mais de 70 mil vagas. A gente tem uma demanda muito grande, né, de áreas administrativas, área de educação, tecnologia. Então fica a dica para os candidatos quando forem buscar, né, oportunidades, ou para aqueles que estão no ensino médio e forem pensar em uma faculdade, que eu acho que isso é muito importante, que eles vislumbrem um futuro, vislumbrem uma profissão, não vai faltar oportunidade. O crescimento também alcança o varejo. A Yane foi estagiária e depois de um tempo conseguiu a tão sonhada carteira assinada. O primeiro passo da vida adulta, né, o primeiro emprego. Fiquei muito feliz de poder ter conquistado isso, começar a trabalhar em um lugar que eu gostei bastante. E é uma oportunidade para a gente poder estar contratando e suprir os horários e também para eles estarem trabalhando. E eu acho que fica mais econômico também. Hoje o papel do estágio é dar a oportunidade dessa primeira vaga, mesmo sem experiência, porque é aqui na empresa, seja ela grande, média ou pequena, que ele vai ganhar experiência para o dia a dia.
Entre 2019 e 2023, o Brasil registrou quase 27 mil casos de acidentes envolvendo lagartas. Foi o que apontou o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. E esses incidentes são mais frequentes durante os períodos mais quentes do ano. E os especialistas destacam a relevância de tomar precauções, pois o contato com essas lagartas pode resultar em envenenamento. Eledilce mora em Salvador, capital da Bahia. Ela foi uma das vítimas da lagarta lonômia, que libera um veneno em contato com a pele. Eu só toquei rapidamente, mas foi um toque muito sutil, mas foi uma dor, assim, fora do normal. As lonômias foram responsáveis por 15% dos 26.941 casos registrados pelo Ministério da Saúde nos últimos anos. Essas lagartas, elas queimam e aí essa dor costuma ser significativa, né? Às vezes muito intensa, pode irradiar para o membro todo. O primeiro cuidado ao queimar é fazer a lavagem local e colocar a compressa fria. Se a coisa progredir e começar a ter alguma outra alteração, aí sim procurar uma unidade de saúde. Os especialistas explicam que o calor favorece o contato com alguns animais, pois é nesse clima que aumenta a presença de insetos que ainda são larvas, como as lagartas, frequentemente encontradas em troncos de árvores e folhas. Mas é só a lonômia que cursa com o envenenamento sistêmico com distúrbio de coagulação. As outras queimam, dói bastante, mas não envenenam. Nos casos mais graves, o tratamento é feito por meio do soro antilonômico, único capaz de combater os efeitos dos envenenamentos. Tem alguns exames para ver se tem uma coagulação aumentada, né? Se tiver um tempo de coagulação grande, maior do que o esperado, aí sim você vai presumir que é uma lagarta desse gênero e vai utilizar o soro antilomônio. Em nota, o Ministério da Saúde informou que em 2024 foram registrados 4.567 acidentes por lagartas e que toma medidas para prevenir e controlar as ocorrências. A pasta salientou que o soro antilonômico está disponível pelo Sistema Único de Saúde em grande parte dos 2.000 locais de referências para a soroterapia em todo o Brasil. No caso de Eledilce, o soro não foi necessário. Graças a Deus eu consegui atendimento. Eu fiquei inclusive com medo de ficar com problema com minha mão, porque a pessoa que trabalha com artes precisa demais das mãos. Eu digo, Jesus me ajude, que não tenha nada nas minhas mãos. Desde o início do cessar-fogo no último domingo, a população da faixa de Gaza passou a receber ajuda humanitária. A iniciativa faz parte do acordo firmado entre Israel e o Hamas. Onde se ouvia o som de bombardeios, é possível apreciar o ruído dos motores dos caminhões que transportam suprimentos. Os primeiros veículos do Programa Mundial de Alimentos entraram em Gaza pela travessia de Kerem Shalom no domingo, primeiro dia do cessar-fogo. O auxílio foi prejudicado pelos combates, estradas destruídas, saques e pelo colapso total da segurança e da lei da ordem em toda a faixa de Gaza após 15 meses de guerra. This moment is just so absolutely critical and so overdue. Os últimos 3 meses do ano passado foram os mais baixos em termos de entrega de ajuda. Então, vimos crianças morrerem de desnutrição e de hipotermia. Desta vez foi diferente. A ajuda humanitária chegou com segurança a Gaza, levando esperança e alívio para mais de 1 milhão de pessoas em situação de grave crise alimentar. Podemos garantir que 1.100.000 pessoas obtenham assistência adequada, pois não há saques na travessia. Esperamos que nos próximos dias, semanas, tenhamos a mesma segurança. A segurança é necessária por pelo menos 6 semanas, tempo previsto para o cessar-fogo. O acordo exige que 600 caminhões sejam permitidos a entrar em Gaza todos os dias, incluindo 50 veículos de combustível. Metade da ajuda seria entregue ao norte, onde especialistas alertaram que a fome é iminente. A população está segura. Eles são capazes de voltar para onde pertencem e nós seremos capazes de servi-los e segui-los com o que precisa ser um cessar-fogo de longa duração, ressaltou Antoine. Outra necessidade são os cuidados médicos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, apenas metade dos 36 hospitais de Gaza são parcialmente funcionais.
A expectativa da OMS é ampliar este serviço nos próximos 2 meses. Estimamos que pelo menos 12 mil pacientes precisam realmente de cuidados e tratamentos especiais em outros lugares, além de Gaza. Com este acordo, esperamos que os caminhos para outros territórios possam ser expandidos. Nas ruas palestinas, o som também é outro. A comemoração pelo período de paz também pode ser compreendida pela esperança de que o cessar-fogo seja definitivo. E esta alegria perdure por lá, né? Olha, a Canção Nova volta suas antenas, microfones e lentes para o Brasil e o mundo com o objetivo de mostrar os fatos e evangelizar, levando vida e esperança a tantos corações. E conta com o generoso gesto de sócios, amigos, benfeitores que promovem esta obra todos os dias. Estamos com 66% na campanha desse mês de janeiro, que apenas mais 7 dias úteis tem para terminar. Seja um evangelizador conosco, acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação. Se preferir, doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por seu comprometimento e fidelidade. Carismáticos e comunicadores de diversas regiões do país se reuniram na Canção Nova para participar da Escola Nacional de Comunicação. O evento, que se encerrou nesta quarta-feira, teve como objetivo fortalecer a missão evangelizadora pelos meios de comunicação. Comunicadores do amor, da esperança e da efusão do Espírito Santo. Jornalistas, publicitários, designers, radialistas e leigos estão a serviço da renovação carismática católica. Nós trabalhamos com comunicação, nós precisamos comunicar esse amor. E não é diferente de qualquer que seja o outro ministério. Nós precisamos ser formados, porque a comunicação ela precisa chegar de forma mais efetiva até as pessoas. Neste ano, a Canção Nova recebe jovens comunicadores carismáticos para a Escola Nacional de Comunicação, evento formativo do Ministério de Comunicação Social. É uma oportunidade de aprofundar o conhecimento teórico sobre as redes sociais, sobre o Ministério de Comunicação, sobre as novas atuações do Ministério na nova evangelização, né? E a outra oportunidade é poder ter um encontro pessoal com Jesus. Laureano atua na comunicação do grupo de oração na capital do Tocantins. Por lá, o movimento carismático está em crescimento nas redes, graças ao interesse de voluntários. O Ministério cresceu muito e hoje a gente vê que a comunicação ela faz toda a diferença em atrair, não é mais o carro de som, uma faixa, mas a rede social que está ali na mão das pessoas e a gente está ali levando Jesus. A renovação carismática católica é estruturada em ministérios, uma forma de segmentar a evangelização para que ela possa se tornar eficaz e chegar aos diferentes povos. Para além disso, os ministérios são considerados espaços vocacionais. Para os carismáticos, é o próprio Espírito que inspira a participação e a entrega voluntária. A gente tem essa amplitude de evangelização em tantas as outras áreas, né? Não só a gente conhece muito ali o pregador, o ministro de música, mas também tem a comunicação, enfim, para que a gente consiga ter esse 360 de fato mesmo de evangelização, para que a gente, como diz mesmo a visão da renovação carismática católica, fazer do Espírito Santo mais conhecido, amado e adorado. Uma relíquia de 1º grau do beato Carlo Acutis está sob os cuidados da comunidade Canção Nova. Futuro santo da igreja, Carlos se destacou por seu envolvimento com o advento da internet, um papel de referência entre os comunicadores católicos. A renovação carismática sempre teve muito esse envolvimento conosco, seja um envolvimento afetivo, mas também efetivo, né? E sediar aqui a Enacom, tendo o encontro dos comunicadores aqui na Canção Nova, é ver o quanto que essa união da renovação carismática com a Canção Nova, ela ainda é muito viva. E aqui na escola a gente está trazendo, né, traz temas técnicos, mas também traz ensino, a gente vai trabalhar pneumatologia, mariologia, além das técnicas, noções de assessoria, fotografia, né, que caiba na realidade do grupo de oração. Fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. Que a Enacom 2025 dê muitos frutos. Assista daqui a pouco, às 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Uma ótima noite e até amanhã. Boa noite e paz para você.